Olá, boa tarde, sou Midian Ribeiro, sou graduanda do curso de Letras na modalidade EAD pela Universidade Estadual do Maranhão, Polo Humberto de Campos. Nesta microaula apresentarei a poesia simbolista de Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Mas o que é o simbolismo? O simbolismo no Brasil foi um movimento literário do final do século XIX e início do século XX. Ele se opunha ao objetivismo do realismo e ao parnasianismo. Ele buscava uma imagem subjetiva, mística e espiritual. Ele foi iniciado em 1893 com as obras de Cruz e Souza, como a principal obra de Cruz e Souza foi Broquéis, e o movimento valorizou a musicalidade, a sinestesia, o universo onírico, que é o universo dos sonhos, para expressar o eu profundo e a transcendência do eu lírico. Seus principais representantes foram Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. E o movimento terminou com o início do modernismo na Semana de Arte Moderna de 1822. Nós vamos também ver aqui quais são esses tópicos, né? O que eles abordavam. Os principais tópicos de abordagem da poesia simbolista morte, transcendência, sofrimento, espiritualidade e amor idealizado, que são sentimentos muito humanos, como a tristeza, a melancolia, ali como se lida com as perdas, com as frustrações. E eles tratavam isso de uma forma muito profunda nas suas poesias. Aqui vou recitar: pastoral aos crentes do amor e da morte. Foi a tua beleza? Foi toda a minha dor? Não sei, nem sabes, mas na devessa chorou, cantando o roxinol do amor. Ias de preto, leve, como uma andorinha no ar. Pelo céu tranquilo tombava a neve do meu pesar. Como tinhas de ser crucificada, abri-te os braços, o luar mais brando do que tu. Amada, vinha que os nossos passos. Agora que chegaste ao fim da vida, bem sabes que a ilusão com que sonhaste foi pérola de bem alto canida, e que vimos, enfim, no mar profundo, no mesmo mar, é bueno do teu seio, donde ela em tempos mais felizes veio. Alfonso de Guimarães. Aqui nós podemos ver, ele está falando do final da vida, está falando sobre uma transcendência. Está falando do momento até poderia dizer que, como ele trata muito da espiritualidade, então podemos dizer que até o momento que a pessoa está morrendo, está já no leito de morte e está saindo para a próxima vida. Quando ele trata bem aqui, não sei, nem sabes, mas na devessa chorou cantando o roxinol do amor. Então há muita contradição, porque o roxinol do amor, mas o roxinol estava sofrendo. Se é amor, o amor não pode trazer dor, o amor não pode trazer sofrimento. Então há muita sinestesia, esse sentimento muito profundo, muito voltado, muito melancólico. Então isso é muito próprio do simbolismo. E quem é Alfonso de Guimarães? Alfonso de Guimarães nasceu em 1870 e faleceu em 1921. Foi um dos mais emblemáticos escritores do movimento simbolista no Brasil. Suas obras apresentam rigor formal, linguagem simples, misticismo, melancolia e muita sinestesia. Como eu falei, ele é muito emblemático, ele busca muito assim, temas de espiritualidade, como se a alma estivesse deixando o corpo. Então é um momento que ele busca, ele é muito complexo e ele mistura sentimentos, mistura metáforas, ele tem uma alienação até no seu pensamento. Então ele foi um dos mais emblemáticos desse movimento simbolista.
Aqui trago um poema de Cruz de Souza, um dos mais famosos e conhecidos, que é Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, brilhou-se, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôde-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de pá em pá. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Aqui dá-se para perceber, aqui na linguagem, na forma da escrita, que é muito mais fácil de compreensão. Porque Cruz de Souza, ele foi um precursor, ele foi muito firme em defender esse movimento simbolista no Brasil, devido a ele ser alguém que vinha lutando contra o preconceito. Então, ele trouxe muito isso do sonho, da dor, do pessimismo. E ele foi muito perseguido, ele sofreu muito devido a esse racismo estrutural, cultural no Brasil. Então ele fala aqui de um momento de loucura, do momento que a personagem ela acabou cedendo a esse sonho. Ele trazia muito essa particularidade do onírico. Então ela, no momento de devaneio, no momento de perda de consciência, acabou fazendo algo que a retirou do mundo de vez. Quem foi Cruz de Souza? Cruz de Souza foi um poeta simbolista brasileiro e patrono da Academia Catarinense de Letras, que nasceu em 1861 e faleceu em 1898, filho de escravos alforriados. Foi educado por um marechal e viveu em constante luta contra o racismo e a pobreza, que o levaram à tuberculose e à morte precoce. Suas obras mais importantes são Missal, 1893, e Broquéis, 1893, que inauguraram o simbolismo no Brasil, com características como sinestesia, misticismo e pessimismo. Como eu falei, há uma diferença entre ele e o Alfonso, porque ele já vinha trazendo algo de Portugal, até a sua escrita era totalmente diferente, já era muito voltado para português falado e escrito em Portugal. Aqui não, aqui ele realmente fazia jus à sua nacionalidade, um filho de escravos alforriados, que teve uma educação militar, mas que infelizmente o preconceito o fez sucumbir. E ele traz muito isso, e é um questionamento, porque cortaram as asas da personagem, do eu lírico, cortaram as asas dessa personagem que ele trata nesse poema que nós lemos. Então é a mesma coisa de dizer que também cortaram as asas dele, também estavam podando ele não conseguia voar, ele estava preso numa torre e ele sabia o fim que seria para a vida dele, porque ele estava fadado ao preconceito, fadado à pobreza, sem conseguir a honra que era lhe devido enquanto estava vivo. Os traços mais importantes desse movimento do simbolismo é a subjetividade. No simbolismo, os poemas exploram o mundo interior, a introspecção, a busca por um ideal transcendental. Ele tinha uma busca, ele sempre buscava estar bem, o todo, o espírito, a matéria, o meio em que vivia, ele tentava um equilíbrio. Ele usava muita linguagem para sugerir esses estados de consciência, como foi a dor, o luto, a loucura, o amor não correspondido, a morte, como que lidava com isso. A maioria dos versos são decassílabos, eles têm musicalidade, sonoridade em todas as suas declamações. Eles têm muito esses recursos sonoros, essas aliterações, assonâncias, que dão esse ritmo aos versos. E há esse, como eu já repetindo, um uso expressivo de figuras como